Poucas histórias recentes provocaram tanto silêncio, desconforto e perguntas sem resposta quanto o caso de Jeffrey Epstein. Não apenas pelo que veio à tona, mas principalmente pelo que nunca foi totalmente explicado. Porque quando uma história envolve poder, dinheiro, influência global e conexões que atravessam governos, corporações e elites culturais, a verdade raramente aparece de forma simples. Nos primeiros segundos, a maioria das pessoas pensa que já sabe tudo. Foi um escândalo. Ele foi preso, morreu. Fim. Mas quando você começa a olhar com mais atenção, documentos, cronologias, testemunhos, coincidências e lacunas, surge uma sensação estranha, como se a história oficial fosse apenas a superfície de algo muito maior. E é exatamente por isso que milhões de pessoas continuam pesquisando esse caso até hoje. Antes de continuar, se você gosta de conteúdos profundos, investigativos e reflexivos como este, inscreva-se agora no canal e deixe o like. Isso não apenas ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, mas nos ajuda também a mostrar ao algoritmo que ainda existem pessoas interessadas em compreender o mundo além das manchetes. Agora, pense por um momento, como um único indivíduo conseguiu manter por décadas uma rede de contatos que incluía bilionários, celebridades, acadêmicos, políticos e membros de famílias extremamente influentes. Como alguém com histórico controverso conseguiu circular livremente em ambientes de poder absoluto? E talvez a pergunta mais incômoda: quem mais sabia? E por quê? Tão poucos falaram. Alguns investigadores independentes argumentam que o verdadeiro enigma não é apenas o que ele fez, mas como funcionava o sistema ao redor dele. Porque sistemas de poder raramente dependem de uma única pessoa. Eles são estruturas, redes, mecanismos de influência que sobrevivem mesmo quando um elemento central desaparece. Outro ponto que chama atenção é a velocidade com que certos aspectos da história foram amplificados, enquanto outros desapareceram do debate público. Em poucos meses, a atenção global mudou de foco. Novas crises surgiram. Novos escândalos dominaram as manchetes, e um dos casos mais perturbadores da história recente foi lentamente sendo empurrado para o esquecimento coletivo. Mas será que foi apenas o ciclo natural das notícias ou algo mais previsível? Especialistas em comportamento social sabem que a memória pública é curta, especialmente em uma era de sobrecarga informacional. Quando tudo é urgente, nada permanece importante por muito tempo. E isso cria o ambiente perfeito para que perguntas difíceis fiquem sem resposta. Existe também um aspecto psicológico poderoso nesse caso. Ele confronta a crença de que instituições e figuras de autoridade sempre operam dentro de limites claros. Quando surgem indícios de que a realidade pode ser mais complexa, menos ou mais obscura menos, muitas pessoas preferem não olhar profundamente, não por falta de inteligência, mas por autopreservação emocional. Porque algumas perguntas mudam a forma como você enxerga o mundo. E talvez seja por isso que tantos descrevem o caso como perturbador, mesmo anos depois. Não apenas pelos crimes alegados, mas pela sensação de que estamos vendo apenas fragmentos de um quadro muito maior, um quadro cujas bordas nunca foram totalmente reveladas. Nos próximos minutos, vamos explorar as teorias mais discutidas atualmente, os pontos que continuam sem explicação clara e as razões pelas quais esse assunto voltou a ganhar força agora, sem sensacionalismo, sem exageros, apenas observando fatos, padrões e perguntas que permanecem abertas. Porque às vezes, entender um caso não é encontrar respostas definitivas, é perceber o tamanho das perguntas. Uma das razões pelas quais o caso voltou a circular com tanta força recentemente não é o surgimento de um fato isolado, mas a combinação de vários elementos ao mesmo tempo. Novos documentos sendo citados, análises independentes reaparecendo, entrevistas antigas voltando a viralizar e principalmente uma mudança no clima social. Hoje as pessoas desconfiam mais, questionam mais e aceitam menos explicações simples para eventos complexos. Outro ponto crucial é a lista de conexões. Ao longo dos anos,
Nomes extremamente conhecidos foram mencionados em diferentes contextos relacionados ao caso, desde encontros sociais até viagens e eventos privados. É importante lembrar que aparecer em registros ou fotografias não significa automaticamente envolvimento em irregularidades. Ainda assim, a mera proximidade com figuras de enorme influência alimenta a sensação de que existia um círculo fechado de poder difícil de penetrar por investigações comuns. Entre esses nomes frequentemente citados em debates públicos está Bill Clinton, cujo contato com Epstein foi amplamente noticiado e posteriormente explicado como parte de atividades filantrópicas e viagens oficiais. Outro nome recorrente nas discussões é Príncipe Andrew, cuja relação com o caso gerou repercussões internacionais significativas, independentemente das versões apresentadas por cada um. A presença de figuras tão proeminentes reforçou a percepção de que a história ultrapassava os limites de um escândalo individual. Mas talvez o elemento mais intrigante seja a questão da influência invisível. Investigadores e jornalistas já apontaram que pessoas extremamente ricas e bem conectadas podem operar em níveis onde as regras comuns simplesmente não se aplicam da mesma forma. Não necessariamente por ilegalidade explícita, mas por acesso privilegiado. Equipes jurídicas poderosas e redes de relacionamento que tornam qualquer investigação longa, cara e complexa. Há também o fator da informação fragmentada. Em vez de uma narrativa clara e contínua, o público recebeu pedaços dispersos ao longo de anos. Processos judiciais, acordos confidenciais, documentos parcialmente divulgados, depoimentos contraditórios. Quando a informação chega assim como um quebra-cabeça incompleto, a tendência natural é que diferentes pessoas preencham as lacunas com suas próprias interpretações. E é nesse espaço que surgem as teorias. Algumas são plausíveis, baseadas em inconsistências reais. Outras são claramente exageradas, mas todas partem de um mesmo ponto: a sensação de que algo essencial ainda não foi totalmente esclarecido. Porque quando um evento envolve poder global, riqueza extrema e redes sociais altamente exclusivas, a transparência raramente é total. Existe também uma dimensão histórica. Ao longo dos séculos, diversos escândalos envolvendo elites foram inicialmente minimizados ou desacreditados, apenas para serem reconhecidos muito tempo depois como muito mais amplos do que se imaginava. Isso cria um precedente psicológico. As pessoas passam a considerar a possibilidade de que histórias aparentemente encerradas possam ter camadas adicionais. Outro detalhe frequentemente ignorado é o papel do silêncio institucional. Grandes organizações, sejam governamentais, financeiras ou corporativas, tendem a agir com extrema cautela quando um assunto pode gerar instabilidade, perda de confiança pública ou consequências jurídicas imprevisíveis. O resultado é uma comunicação limitada, cuidadosamente controlada, que muitas vezes deixa mais perguntas do que respostas. E quando respostas não vêm, a curiosidade não desaparece. Ela cresce. Nos próximos minutos vamos entrar na parte mais delicada: os pontos específicos que continuam sendo debatidos até hoje e por que alguns especialistas acreditam que este caso se tornou um símbolo de algo maior. Uma discussão sobre poder, transparência e os limites do que o público realmente consegue saber. Porque talvez a questão principal não seja apenas o que aconteceu, mas o que é possível provar e o que permanece fora de alcance. Chegamos então ao ponto mais sensível de toda essa história: não apenas os acontecimentos em si, mas o que eles representam. Para muitas pessoas, o caso deixou de ser apenas sobre o indivíduo e passou a simbolizar algo mais amplo. Menos a percepção de que existem níveis de poder e influência que operam longe dos olhos do público comum. Quando histórias assim surgem, elas provocam duas reações opostas. Alguns preferem acreditar que tudo já foi esclarecido e encerrado. Outros sentem que ainda existem peças faltando no quebra-cabeça. Nenhuma dessas posições é necessariamente racional. Elas refletem algo profundamente humano: a necessidade de coerência. Queremos que o mundo faça sentido, que as regras sejam claras e que a justiça funcione de maneira visível. Mas a realidade, especialmente em casos envolvendo grandes estruturas de poder,
Raramente é simples. Analistas de mídia costumam observar que certos acontecimentos se transformam em marcos culturais. Eles permanecem na memória coletiva, não apenas pelos fatos, mas pelo desconforto que deixam. É aquela sensação persistente de que a história terminou sem realmente terminar, menos como um livro cujo último capítulo foi arrancado. Também existe um fator geracional importante. Pessoas que viveram várias décadas tendem a perceber padrões históricos com mais facilidade. Elas já viram crises surgirem e desaparecerem, escândalos dominarem as manchetes e depois serem substituídos por novos assuntos urgentes. Por isso, quando um caso retorna ao debate anos depois, não parece apenas curiosidade. Parece um sinal de que algo nunca foi totalmente resolvido. Outro aspecto que explica o interesse contínuo é a própria natureza da informação moderna. Hoje, documentos antigos podem reaparecer, entrevistas esquecidas voltam a circular e análises independentes ganham alcance global em poucas horas. O passado deixou de ser fixo. Ele pode ser revisitado a qualquer momento. E talvez seja justamente isso que mantém essa história viva. A impossibilidade de um encerramento definitivo aos olhos do público. No fim das contas, mais importante do que qualquer teoria específica é a reflexão que permanece. Casos como esse nos obrigam a pensar sobre transparência, responsabilidade e os limites do que realmente sabemos sobre as estruturas que moldam o mundo. Não para alimentar medo ou desconfiança permanente, mas para cultivar discernimento, menos a capacidade de observar com calma, questionar com equilíbrio e evitar conclusões precipitadas. Porque entre a ingenuidade absoluta e o ceticismo extremo, existe um espaço raro e valioso. O da consciência informada. Se você chegou até aqui, significa que valoriza análises profundas e conteúdos que vão além do superficial. Então, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e usar o botão de hype. Isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que também gosta de refletir sobre temas complexos e deixe um comentário dizendo qual é a sua visão sobre esse assunto. Sua participação faz toda a diferença para que conteúdos assim continuem existindo. Obrigado por assistir.